Oi, gente. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre um estudo, na verdade, sobre o livro de Jó. Eu tenho o costume de ler todos os anos a Bíblia inteira e decidi trazer, para vocês o estudo que eu faço de cada personagem, de cada livro da Bíblia. Algumas anotações, alguns versículos que eu acabo anotando e vou passar para vocês a minha visão, né, a minha interpretação, tá bom? Então, o livro de Jó. Só para contextualizar a história para vocês, Jó era uma pessoa próspera, temente a Deus, o próprio Deus falava com ele, e o próprio Deus falava dele para os anjos e inclusive para o anjo mau, no caso, o demônio, né, o calça apertada. E o livro de Jó já começa assim, com essas provações, com essa reunião, estava tendo uma reunião lá no céu, e aí Deus fala para pro calça apertada, fala, ó, onde você estava? O que você estava fazendo? E aí ele fala assim, ó, tava vindo de um passeio que eu tava lá vigiando a terra, né? Tava passeando na terra, andando na terra, à toa. Aí Deus fala, você viu meu servo Jó? Ele é temente a Deus, faz tudo certinho, e aí o diabo começa as tentações, fala, ó, ele é temente a Deus, faz tudo certinho, porque você dá tudo para ele. Aí Deus vai lá e fala, ah, então tira tudo dele, mas não tira a vida dele. Jó mantém-se firme. Aí ele pega e fala assim, ó, mas ele continua assim, servindo ao Senhor, porque você não mexeu na saúde dele. Então toca na saúde dele, mas não mata ele. Aí ele pega a doença lá, das feridas, e ainda assim ele não amaldiçoa, não deixa de amar a Deus. Ele até comenta e fala, ó, do pó eu vim, do pó eu voltei. Tudo tem um propósito de Deus. Se é para mim estar passando por isso, é propósito de Deus. E aí ele perde os filhos, a esposa, enfim, essa é a história de Jó. Eu quero destacar, primeiro ponto, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Já comentei nas minhas redes sociais sobre isso. Cara, esse é um nível de amizade. Os amigos de Jó, fala assim, ó, vou ler para vocês. Versículo 11. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naamate, souberam de todo o mal que lhe tinha sucedido. Vieram cada um de sua terra e combinaram ir juntos exprimir sua simpatia e suas consolações. Jó tinha 3 amigos ali, eles souberam de tudo que estava acontecendo com Jó, né, as provações, e falaram, ó, eles combinaram entre eles. Imagine hoje os grupos de WhatsApp. Eles formaram um grupo no WhatsApp, falaram, ó, gente, vamos lá fazer uma visita para Jó, né? Cada um morava numa cidade, ó, vamos se reunir e a gente vai lá visitar Jó. Só que a reunião que eles fizeram, gente, ó, vou continuar. Quando o avistaram de longe, Jó estava ali, na rua, meio que largado. Quando avistaram de longe, não o reconheceram. Puseram-se então a chorar, rasgaram as vestes e lançaram para o céu poeira, que recaía sobre suas cabeças. Ficaram sentados no chão ao lado dele durante 7 dias e 7 noites, sem que nenhum lhe dirigisse uma palavra. Tão grande era a dor em que o viam mergulhado. Gente, não dá nem para imaginar, dá para imaginar, mas imagina. Eles foram, se reuniram lá, ó, gente, vamos se encontrar, se encontrar. Onde que Jó tá? Tá ali. A hora que eles viram, eles falaram, caramba, aquele ali que é o Jó? Não, não é possível. Na hora que eles viram a situação de Jó, eles quiseram se assemelhar a ele, rasgaram, começaram a chorar, falou, não, ele é nosso amigo e a gente vai ficar aqui com ele. Ficaram ali sentados no chão por 7 dias, gente, sem falar nada, mudos, sem falar nada. Enfim, isso me surpreende, cara, imaginar essa situação. Imaginem vocês como seria. Depois eu quero ir para o... E assim vai acontecendo, né, os trâmites da história. E aí a gente vai lá para capítulo 28. Eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, versículo 12.
Jó comentando ali sobre a origem da sabedoria, como que surgiu a sabedoria. Inclusive, Jó é um dos livros da sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiastes. Então, diz assim, ó, mas a sabedoria, onde se encontra? Onde está o lugar da inteligência? O homem ignora o caminho dela. Ninguém a encontra na terra dos vivos. Provérbios fala muito disso. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. A gente busca tanto sabedoria e inteligência, mas a maturidade espiritual, a sabedoria mesmo, só vem de Deus. A sabedoria só vem de Deus. A gente não consegue comprar aqui entre os seres humanos, né? Entre os seres vivos. E no 22 diz assim, ó, versículo 22. Declaram o inferno e a morte, apenas ouvindo falar dela. 23. Deus conhece o caminho para encontrá-la, e é Ele quem sabe o seu lugar, porque Ele vê até os confins da terra, e vê tudo o que há debaixo do céu. Resumindo, você quer ser sábio, peça a Deus, busque a Deus todos os dias, que é só Ele que sabe aonde que está a sabedoria e como ser mais sábio. O próprio Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus foi lá e concedeu. Se tornou o homem mais sábio do mundo na época. Depois a gente vai lá para o capítulo 31. Jó refina sua inocência. Ali, o capítulo todo, a minha visão é como se fosse uma oração de Jó, do propósito de Jó. Ele começa: eu havia feito um pacto com os meus olhos para não desejar nunca olhar para uma virgem. Que parte me daria Deus lá do alto? Que sorte o Todo-Poderoso me enviaria do céu? Ele vai falando todas as coisas que ele fez por temor a Deus, por amar a Deus, e ainda assim ele estava passando por aquela situação, mas ele não abriria a mão desse amor, desse temor que ele tinha a Deus. Enfim, aí ele fala até, se eu roubei, que aconteça isso, se eu fiz alguma coisa errada, que me aconteça isso. Ele vai ali conversando com Deus, orando mesmo. Depois no 32 eu destaquei o versículo 8 e 9, que é o primeiro discurso de Eliú. Ele começa assim, ó: mas é o Espírito de Deus no homem e um sopro do Todo-Poderoso que dá inteligência. Ainda falando sobre a sabedoria, né? Inteligência. Não são os mais velhos que são sábios, nem os anciãos que discernem o que é justo. Por isso é que digo, versículo 10, escutai-me, vou mostrar-vos o que sei. Aí Eliú começa a dizer, porque ele era bem jovem, então por isso que ele dá essa introdução e fala, não é os mais velhos, os anciãos que têm sabedoria. Eu tenho sabedoria também, Deus me deu, então eu vou falar o que eu acho sobre essa situação aí de Jó. Depois no 33, versículos 5 e 6, diz assim, ó: se puderes, responde-me, toma posição e fica firme diante de mim. Em face de Deus somos iguais, como tu e eu também fui formado do barro. Ainda Eliú falando, assim como você foi formado do barro, eu também fui. Então, me julgue mesmo, ele falando. Se eu tô falando alguma coisa errada, você pode me julgar. Mas eu vou falar tudo que eu tenho para dizer. E depois tem a resposta de Jó e o discurso de Deus para Jó e para os amigos de Jó, falando, vocês erraram, né? Nas conclusões de vocês, não foi bem assim que aconteceu. Jó orou por vocês, mesmo vocês criticando ele, então vocês estão perdoados, e é isso. São 42 capítulos, gente. Leiam, reflitam, coloquem aqui as interpretações de vocês, o que vocês acharam, e a gente vai discutir juntos, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e bora pra cima, pessoal.